Boa noite, meu nome é Evelise Fortinho, sou professora da PUC de São Paulo, dos cursos de Psicologia, de Jogos Digitais, e agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão dos videogames e a relação com a saúde mental. A gente tem uma associação em geral dos videogames com uma imagem negativa, né? Como se o uso de jogos sempre fosse atrelado às questões de vício, às questões de dependência, né? Ou às questões de violência, né? Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é falar um pouquinho dos jogos além dessas questões que todo mundo tem debatido e que são preocupações com os pais, né? Então, quando a gente vai pensar em videogame, primeiro a gente vai pensar que a gente tem vários tipos de jogos, né? Então, acho que a primeira coisa que eu queria falar é que os jogos não são só esses jogos de tiro, né? Que as crianças e os adolescentes gostam, né? Ou desses joguinhos de doces, né? Que a gente tem no celular, mas eles podem ser feitos com finalidades específicas, né? Para a educação, para a saúde, esse tipo de coisa. A gente tem o que a gente chama também dos jogos que são comerciais, né, que são os jogos de entretenimento, né, ou os jogos independentes. Os jogos independentes, em geral, eles são jogos mais autorais, né, às vezes um pequeno produtor, um desenvolvedor sozinho só, foi lá e fez o jogo com uma coisa que lhe é cara, com uma coisa com uma mensagem ali que ele quer passar, né. Esses jogos que a gente chama de serious games, ou que a gente chama de jogos de impacto, o objetivo que a gente fala é desenvolver atitudes e competências, né, para avaliar situações reais. Então, a gente tem vários jogos que a gente tem para a saúde, que são jogos de treinamento, por exemplo. Então, tem jogos de treinamento profissional para médicos, tem jogos de treinamento profissional para outros tipos de profissionais de saúde. Em geral, eles são produtos, né, de desenvolvimento de pesquisa acadêmica e eles servem aí para essa finalidade, né? A gente tem outros jogos, por exemplo, que são jogos para saúde física. Então, por exemplo, a gente tem jogos que a gente chama de exergames, né? Os exergames são jogos que visam, por exemplo, reabilitação motora dos pacientes. Então, são usados aí na fisioterapia, são usados em reabilitação. A gente tem jogos, por exemplo, para trabalhar com fobias, né? E você vai fazendo o que a gente chama de sensibilização sistemática, né? Para a pessoa se aproximar daquilo que lhe dá fobia, né? E a gente tem jogos que foram feitos especificamente para questões de saúde mental. Então, por exemplo, tem um jogo chamado Sparks, que vocês podem olhar. Ele é um jogo que ele foi desenvolvido por psiquiatras e por psicólogos para ajudar a combater pensamentos depressivos, né? Então é um tipo de jogo que ele foi desenvolvido para essa finalidade. Acho que é importante a gente ressaltar isso, né? Tem jogos que foram desenvolvidos, por exemplo, para ajudar na interação de crianças autistas. Tem um jogo que a gente chama de Life is a Game, que ele é um jogo que foi feito para ajudar as crianças a reconhecerem as emoções. Então, você tem um bonequinho, esse bonequinho tem emoções e a criança consegue, ele faz uma leitura facial da criança e a criança consegue expressar o seu sentimento a partir ali das cartinhas que ele vai tirando do jogo, né? Tem os jogos que são para reabilitação cognitiva, tem outros jogos que eles não foram feitos necessariamente com essa finalidade, né? Mas são jogos que o autor, né, do jogo, o desenvolvedor, ele passou por alguma questão ou por algum problema e ele tenta colocar, expressar ali no jogo, assim como seria um filme autoral, um livro autoral, ele tenta expressar a vivência dele, né, o que aconteceu ali com ele. Então, por exemplo, tem um jogo que chama Papo e Joe, em espanhol é Papai e Eu, né, o Papo, na verdade, no jogo, ele é um monstro, né, o desenvolvedor é um autor, né, um criador chamado Vander Cavalheiro, ele é um venezuelano, e o que ele faz? Ele acompanha a história de uma criança brasileira que mora numa comunidade, né, e aí ele tem um monstro, né, que é o Papo,
e ele sabe que o monstro é o melhor amigo dele, até o monstro comer ali um sapo específico, e quando ele come esse sapo específico, esse monstro fica descontrolado e passa a ser o pior inimigo ali do menino, né? É uma metáfora que o desenvolvedor fez para o tema de alcoolismo, e ele tenta passar a experiência dele com relação a esse tema, fazendo esse jogo autoral, né? E acho que é uma forma, por exemplo, que a gente pode usar esse tipo de jogo para fazer uma discussão, né, com crianças e adolescentes sobre o tema do alcoolismo, né? E até sobre os tipos de resolução que tem o jogo, né? Então o jogo tem uma resolução muito interessante. A resolução do jogo foi baseado na experiência que o autor teve com o Alcoólicos Anônimos, né? Ele foi frequentador do AA e a experiência que ele teve aí então o final do jogo tem a ver com essa experiência, né? Tem um outro jogo também que é bem interessante que se chama Gris, né? Gris em espanhol é cinza. Ele é um jogo que ele fala sobre o tema da depressão, né? Então ele tem uma protagonista, que é uma garota, e ela é perseguida por cobras negras, né, durante essa jornada, e ela tem que lidar com essas cobras. E essa criatura é uma criatura amorfa, é uma criatura que fica atrás dela, e essa criatura persegue ela, e ao longo do jogo ela tem que lidar com essa criatura, né? E essa criatura, ela tem que sobreviver, né? E ela não pode ser devorada e nem se afundar nessa criatura, né? Então aqui é um outro tipo de jogo, né? Esses dois jogos a gente classifica como jogos independentes, mas são jogos onde o autor quis passar ali a sua experiência, né? Sobre o tema. Tem um outro jogo também interessante que chama Celeste, né? Celeste tem uma protagonista que chama Madeleine, e ali no jogo a Madeleine encontra uma outra versão dela mesma, e essa versão dela mesma, para surpresa dela, é uma versão maligna, né? E aí ela tem que lidar com aquela versão dela mesma. Os desenvolvedores no jogo quiseram trabalhar com o tema da ansiedade, né? Então acho que é uma coisa interessante. Tem um outro jogo independente também, chamado Rainy Day, né? O Rainy Day ele é semelhante a um outro jogo chamado Depression Quest, né? E esse jogo Rainy Day, a desenvolvedora é uma brasileira, chama Thaís Veller, e ela fala que no jogo ela diz que ela teve depressão ansiosa, e no jogo você tem que fazer escolhas e o seu objetivo é levar a protagonista para o trabalho. Mas aí você tem que enfrentar todo o processo depressivo pelo qual ela está passando. E aí a ideia do jogo, né, a desenvolvedora ficou explicando um pouco ali para a pessoa que está jogando, né, como é que ela pensa e como é que ela se sente a respeito dos assuntos, né. Tem um outro jogo interessante, que tem um jogo que chama Coming Out Simulator, que é um jogo de 2014. O desenvolvedor se chama Nick Case. Em português, uma tradução seria Saindo do Armário, né? E nesse jogo o protagonista quer contar para sua família que é gay e ele quer assumir um namorado, né? Mas e é um jogo como se fosse um SMS, né? Então você fica trocando SMS com as pessoas. O jogo contém falas reais, né, com os pais e com o ex-namorado, e o jogador tem que contar, mas aí tem uma série de entraves para que ele consiga ou não fazer essa confissão para a família, né? Bom, gente, é isso. Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me escrever. Eu deixo aqui os meus contatos, né? A gente tem um núcleo que é o Laboratório de Estudos de Tecnologia de Informação e Comunicação, que a gente chama de JANOS, aqui na PUC São Paulo, onde a gente faz esses estudos sobre temas de novas tecnologias e os temas sobre videogames. Então vocês podem entrar em contato comigo, mas só queria finalizar falando que eu acho que a gente precisa começar a ver os jogos além dos estereótipos, né? É muito importante ver quais são as novas possibilidades,
o que os jogos têm para trazer para a gente, para somar e para nos ajudar. Eu falei hoje do tema da saúde mental, mas a gente tem muitos outros temas importantes onde a gente pode aproveitar essa linguagem dos videogames. Gente, muito obrigada, até mais.